Miami Ed School, do Rio de Janeiro, e tem projetos reconhecidos com o Certificate of Typographic Excellence da TDC, ou do TDC, que é o Type Directors Club, Brand New Awards, Tipos Latinos e Behance. O cara não é fraco, não. O Sayane, eu fiz um curso há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, lá no Olho da Rua, que era do Bas Jacobs, da Underwear, lá o estúdio dele fica na Holanda. E foi um curso que tinha um público muito peculiar, porque era o Billy, era o Sayane, eu não conhecia, Daniel. Ó, todo mundo. É verdade, olha. Turma toda. E eu fui fazer esse curso, sei lá, porque eu estava muito distante do type design, e eu achei que seria uma boa oportunidade. E aí eu conheci o Sayane e ele veio me contar que... Pois é, exatamente, que o irmão dele uma vez apresentou o design de bolso para ele, e por conta disso ele resolveu fazer faculdade de design. Eu fiquei super lisonjeado, porque o Sayane, o curso do Jacobs, do Bas, foi legal, mas no final quem estava dando aula para o curso inteiro era ele, assim, estava todo mundo colando nele, e tipo, pegando todas as dicas de type design, e o Bas estava lá, legal, bom, mas você foi o professor máximo lá, cara. E aí, de novo, assim, aquilo que eu falo, que nossos ídolos viram nossos amigos. No dia tipo, uns dias tipos depois, eu fui reencontrá-lo e a gente continuou nossa relação até hoje. Então, esse monstrinho, Rodrigo Sayane. Gente, primeiro de tudo, brigadaço pelo convite e por ter organizado o primeiro dia tipo no Rio de Janeiro. É muito louvável o esforço de todos vocês para fazer isso acontecer. E quem veio, tomara que o bicho do dia tipo, quem veio pela primeira vez, que tem muita carinhas repetidas, mas sempre muito bem-vindos, mas quem está vindo agora está podendo ser mordido pelo bicho do dia tipo. Acho que o Reginato talvez seja o cara mais mordível por eventos de qualquer natureza associado a design. Não sei se é por causa da cerveja depois, eu não sei, mas... eu não tinha o nome para a minha palestra até 49 do segundo tempo da prorrogação. E aí eu trouxe esse aqui, que é Criando Letras e Aprontando Altas Confusões. Primeiro porque está na hora da sessão da tarde e, sem querer dar mais spoiler, vou seguindo aqui. Primeiro, oi. Já falei aqui, oi, já fiz. Esse ferinha aí. Meu nome é Rodrigo, eu tenho um estúdio chamado Plau, mas nem de perto sou eu responsável pelo output do estúdio. O fato de eu estar no último da leitura aqui, ser o último caractere desse mapa, é porque quem faz mesmo são os 5 e eu só falo assim, pô galera, ficou show. Ou então, quando tá dando muita treta, eu saio, aí quando eu volto tem uma parada incrível, eu falo, porra, eu nunca mais vou entrar no estúdio, eu vou ficar só em casa, porque quanto mais eu saio, mais coisa boa sai. Tá? Além dessa galera aqui, tem aqui também o Dani, que trabalhou comigo, fez o workshop do Bas, a gente ficou amigo, depois ele trabalhou comigo, um super fera do lettering também, e com certeza ele seria o 7º caractere aqui dessa tela. A gente tem um site chamado Plau, que além de vender nossas fontes, também mostra projetos de algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui. E quando eu vou falar no cliente, você tem que ir, né, tipo, vestir seu terno e gravata, entre aspas, e falar, pô, eu faço branding, eu faço tipografia para empresas, ou o que quer que seja. Mas como aqui a gente está em casa, a gente faz o seguinte, branding como desculpa para criar fontes ou letras, tá? E aí tem alguns exemplos disso. Esse aqui é especial para a Mariana. Mariana veio aqui também aos 45. A gente fez esse projeto junto. Ela estava fazendo todo o projeto editorial de uma revista de arquitetura, de um cara que foi da revista Casa, super bem conectado nesse universo. Mas ele queria que a base da revista fosse de arquitetura, design brasileiro. Então, tudo que trouxessem de material interessante tivesse a ver com o design brasileiro. E aí, nas nossas conversas, a gente fez algumas opções para a Mari olhar e para a galera da revista olhar. Veio a ideia do Cobogó. Mas não necessariamente o Cobogó como aquela coisa clichê do Cobogó.
a gente tentou esmiuçar o que era o Cobogó, uma coisa meio modular, com elementos que se repetem, que basicamente é a repetição do que é o modular, né? Mas que tem uma coisa proprietária ali, que talvez não tenha sido necessariamente criada no Brasil, mas é muito reconhecivelmente brasileiro. Oi? Foi criado no Brasil? Então, faltou estudar mais o Cobogó. Hã? Outra coisa do Diatipo, você aprende mais do que ensina. Então, já estou aprendendo aqui de novo. Então, a gente criou esse alfabeto baseado no Cobogó. E aí, a gente é meio pirado e continuou o alfabeto até o Z. Não foi nenhuma coisa muito do briefing ou de pedido, assim. E é como geralmente surgem os trabalhos de tipografia do estúdio, assim. É meio assim, como é que chama? Produto do explorar aquele conceito para tentar chegar em alguma coisa legal e transformar isso em alguma coisa útil depois. Um outro projeto que fez um movimento parecido, que faz um projeto de marca, nesse caso já com uma maldade de fazer uma fonte monoespaçada, porque eu queria estudar isso mais. E aí a gente fez o Leblon Arquitetura, que é um estúdio de arquitetura que, obviamente, se beneficia dessa coisa meio... eles queriam um estúdio carioca, né? Leblon Arquitetura, você já pensou nas montanhas, nas curvas, só que eles queriam uma coisa escandinava, né? Minimalista. Eles gostavam de Iiro Saarinen, sabe? Essa galera aí pesada dos objetos, imóveis, etc. Então a gente falou, cara, perfeito. Vamos fazer uma monoespaçada, vocês vão ter uma fonte proprietária, talvez uns 3 arquitetos no planeta tenham uma fonte sua, e a Zaha Hadid eu sei que tem, que eu vi, o Miles Newlin fez uma para ela, e no final das contas a gente lança essa fonte, a gente cobra menos do projeto e sai com uma fonte de varejo. E eles toparam. O verso são todos os counters da Avenir. Porque tudo é Leblon, escrito só em contraformas. Porque num livro do Frutiger está escrito assim, o arquiteto e o type designer, eles têm uma coisa que é muito incomum, assim, que em comum, não é incomum. É o trabalho da forma e da contraforma. Se essa sala não tivesse as cadeiras, ela não seria a mesma coisa. Assim como se a letra não tiver o espaço entre as letras, o espaço interno, também não seria a mesma coisa. Então a gente brincou um pouco com isso, transformou isso numa linguagem visual para eles. E aí a gente trouxe a fonte que, no final das contas, não poderia se chamar Leblon, Monospace, sei lá o quê. Monospace, a gente falou, cara, vamos fazer Odisseia, né? Eu sou meio viciado em 2001, particularmente, eu nem gosto de alguns outros filmes do Kubrick, mas 2001 eu sou fãzaço. E aí a gente criou essa fonte aqui, que eu vou mostrar. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Tudo ideia da galera lá da Plau, um bando de maluco. Se vocês quiserem, dá para acessar, tem um hot site, é como se fosse
a plataforma de lançamento da missão, é bacana. E aí, com isso, a Odisseia completou os nossos 6 lançamentos de varejo, tá? A Plau não está na ordem cronológica, acho que foi uma coisa mais de layout também de ontem, assim. Então, a Plau, que deu o nome ao estúdio, primeiro veio o nome da fonte, depois veio o nome do estúdio. A Odisseia, que é essa mês passada, a Guanabara Sans, que com muito orgulho eu posso dizer que está imprimindo todos os materiais que vocês estão vendo, que não estão com as caligrafias maravilhosas das outras pessoas, está tudo em Guanabara. A Primor, que foi uma fonte que foi uma pausa nas Sans para fazer uma coisa de aprender OpenType Features, Swash, e aí teve muito a ver com o workshop do Bass, porque ele mostrou assim, o código da fonte dele, da Lisa Pro, que era sei lá, um livro de código. Assim. Eu falei, cara, será que dá para fazer isso numa escala, né, de aprendizado? E ele me mostrou algumas coisas e foi super bacana aprender algumas coisas de OpenType ali. A Motivações, que foi a primeira fonte mesmo, assim, uma tentativa de fazer uma Sans neutra. Sempre fui muito fã do Frutiger, então assim, meu objetivo de vida era fazer a Frutiger, assim, só que ele já tinha feito. Né? Nossos antigos roubaram nossas melhores ideias. A Tenês também foi uma dessas, tipo, a ver com a Primor, no sentido de que eu queria fazer uma serifa. Tudo meu saía sem serifa. Eu falei, cara, não, eu tenho que me desafiar a fazer coisas diferentes e tal. São alguns caracteres das letras diferentes. Depois a gente faz o quiz. Eu tenho um pôster da Odisseia para doar para quem fizer o quiz aqui, acertar todas as fontes, ou fizer uma pergunta bacana no final. O outro lado da moeda é fazer fontes como ferramentas de branding. Eu acredito pra caramba no poder das letras, da tipografia, quando a gente está falando de trabalho com marcas. Eu acho que a voz da marca, ela começa pelo DNA dela, pela célula-tronco dessa marca. E, para mim, a célula-tronco da marca é a tipografia. Pode ser a tipografia do lettering, pode ser a fonte que eles escolhem para compor todos os textos e por aí vai. E aí, a gente faz essa ligação entre essas duas coisas. Então, a gente tem o Daniel que fez o logotipo, tá? Pode bater palma para ele depois, que ficou bem legal. E a gente fez um material para essa Dariquim, que é uma galera, eles são arquitetos, mas trazem os produtos mais incríveis da canastra. Assim. Quando eu fui descrever esse projeto, eu falei, cara, a gente tentou fazer um projeto mais saboroso do que os produtos que eles trazem. Falhamos muito, assim, porque os produtos são muito bons. E aí, eles não têm nenhum tipo de recurso para falar assim, não, vamos gastar milhões aqui para imprimir cartazes. Né? E a gente fez carimbo, né? Toda uma linguagem. E aí, se você olhar aqui nessa imagem, tem o NAT, e é um alfabeto que a gente usa, que a gente propôs para eles usarem nas redes sociais, que era basicamente o único canal de comunicação que eles tinham com os clientes. E-mail e redes sociais. Então, virou uma coisa bacana. Isso aqui tem nada a ver, é só para mostrar o logotipo mesmo, mas tem essa relação, e esse negócio maravilhoso que eles fizeram também semana passada, para apresentar o projeto. E a Flora foi quem roubou o último, a goiabada ali. E a gente fez um negócio aí que é totalmente, assim, não foi pedido, mas era uma forma também da gente aprender com o projeto, que é uma feature OpenType chamada Queijin, em que as frações se transformam em pedacinhos de queijo, sacou? Para que isso serve? No dia a dia deles, se eles quisessem fazer um cartaz, primeiro, eles teriam que saber ativar as OpenType Features, já seria um puta desafio. Mas, como eles são 2, eu posso treinar eles rapidinho, em meia hora, eles vão saber. Mas isso faz com que eles tenham uma ferramentinha interessante e eu tenho uma boa história para contar para vocês aqui. Um outro projeto, a Mariana volta na minha vida várias vezes, tá? E ela já voltou mais uma, mas essa eu vou ter que apresentar depois. A gente fez um projeto que não tinha que fazer um logotipo. Não tinha que fazer nada de branding em si, mas a gente tinha que fazer as ferramentas de branding, ou seja, a linguagem visual. Então, nesse sentido, a gente usou a Benton, que é a fonte Sans que vocês estão vendo aí, e a gente fez as grids junto com a Mariana, a gente fez ilustrações, ícones e por aí vai. Óbvio que a gente não poderia
deixar de fazer uma coisa experimental com letras. Então a gente criou um alfabeto de dois lados de 3 dimensões, em que a Mariana e a equipe dela poderiam pegar para fazer ilustrativamente usar as letras para trabalhar a comunicação. Então esses são os arquivos OpenType. Claro que as cores não necessariamente vêm no arquivo, ela tem que escolher, mas já cada vez mais está dando para vislumbrar essa possibilidade. Tá? Então, isso aqui é só uma explicação dessa letra, das diferentes espaços dela e tal. Nem vou passar tanto por aqui. Essa outra é um negócio mais recente que nem necessariamente foi aprovado agora. Tá? Mas, vou passar de novo porque eu sei que é rápido. A gente usou uma fonte do Bayer, que é a Malva, e a gente transformou ela para que o logotipo mesmo, né, as letras da marca, pudessem se transformar no símbolo. Então isso tem muito pano para manga de identidade visual, que a gente ainda não sabe necessariamente se vai rolar ou não, mas estamos aí. E aí, o assunto do dia, essas altas confusões que eu falei para vocês, é que tudo isso que eu apresentei até aqui, levou a gente até aqui, até esse momento, que é criar fontes para marcas. Ou seja, alguém chega para a gente e fala, não, preciso que minha marca tenha uma fonte, tenha uma voz, e aí a gente, sei lá o que aconteceu. O cometa Halley passou por cima da Plow e falou, cara, beleza, vamos embora, é com vocês. Só para começar um pouco isso, da onde vem essa história? Assim, o primeiro projeto que a gente fez na vida, a Motivações, ela foi escolhida para ser essa fonte de sistema da Steam, que é uma plataforma de videogame que muitas pessoas usam e, geralmente, quando eu falo, algumas pessoas conhecem. A gente fez para eles depois. Então, eles compraram do MyFonts da vida, nesse caso da You Work For Them, usaram na plataforma. Depois, eles falaram, não, a gente tem um chatzinho, a gente precisa de uns emojis. A gente criou junto com eles os emojis. Eles foram super generosos e deixaram a gente reembedar esses emojis na Motiva de varejo. Então, se vocês compram a Motiva hoje, vocês levam emoji de graça. Ou não de graça, mas está lá. De 2 sabores diferentes, positivo e negativo. Recentemente, eles começaram a usar o Steam, a mesma fonte, a Motiva, no VR deles. Então, foi super... Assim, a Motiva está na crista da onda, nunca foi hintada, mas está na crista da onda do digital. Assim. Poucas risadas, porque só quem sabe o que é hint. E agora, eu queria mostrar para vocês o que a gente estava muito tempo segurando, por N razões, mas que para a gente foi um momento legal para caramba na nossa história. Ao invés de um filme, a gente está falando de uma fonte inédita, tá? Chegaram esses caras aí, que acho que todo mundo do Rio espera um dia que isso aconteça, e aí isso aconteceu, foi muito legal, e a gente criou para eles a Globotipo. Tá? A Globotipo é, primeiro, uma evolução da linguagem visual, verbal, do branding da Globo, tá? Sendo que, durante todo o processo, a galera que fez a Type, ou seja, nós, a gente ficou um pouco à margem do processo de branding, porque são 2 coisas que estavam ocorrendo paralelas. Então, eles iam dando dica para a gente, e iam falando, não, é por aqui, por ali, por ali. Então, é uma coisa muito feita com o cliente. Então, foi o Cris Calvé, que era da Arterial, ex-sócio do Marcos Leme. A equipe dele é a da Marissá, que é, acho que de publicidade e comunicação dentro da Globo. Foi agora. Foi esse ano passado todo fazendo. É a nova equipe. Não foi o Hans, foi a Hans, foi a Mari. E aí o briefing foi assim. Isso aqui eu descobri depois, foi o pós-coisa. É o Hans Donner, acho que meados de 70, quase final de 70 ali, mostrando um board com todas as coisas que eles fizeram e tal. E aí eu fiquei curiosérrimo com isso aqui, ó. Opa, passei. Suggestion for a typeface of TV Globo.
E aqui estava o embrião do que teria virado depois. Assim. No começo era microgama, tipo uma fonte meio Eurostile, bem retona e tal. E aí depois, quando o Hans entrou, ele implementou a VEG, e aí depois ele mesmo criou uma fonte que chama GlobalFace, que eu vou apresentar aqui para vocês já. Na Fórmula 1? Entendi. Então, o que eu senti das fontes que eles usavam, uma era a VEG mesmo, que é da Volkswagen, né? Eles usavam a GlobalFace, que é uma fonte... Tem 2 sabores da GlobalFace, uma de 2002... Oi? Todas boleadas, mas a GlobalFace de 2007, ela parecia a Futura boleada. É isso. Então, é como se ele tivesse pegado a Futura e feito os arredondamentos. E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, o briefing é o seguinte, ela tinha que ser global, mas não no sentido global de linguagem, idioma. Ela tinha que ter a continuação das características das fontes anteriores da Globo. Ou seja, ela era uma continuação, ela não uma ruptura nenhuma em relação ao que vinha antes. Ela era uma ferramenta para dar um pouco mais de multiplataforma, ou seja, em algumas plataformas eles estão usando muito a Futura, e aí tinha alguns problemas, do fato da altura de X ser muito baixinha e tal. Eles buscavam uma coisa que pudesse ser mais versátil para diferentes plataformas. Hoje você fala de telas ultra 4K, 8K, mas você fala também de mobile e daqui a pouco internet das coisas. A gente não sabe o que pode vir aí e onde ela pode estar. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Tá? E flexível, ou seja, além de multiplataforma já sugere uma certa flexibilidade, mas também flexível na voz que ela pode imprimir. Então a questão de ter bastante peso, algumas variações de extensão também era importante. Assim. O briefing deles foi super, assim, a gente quer isso, isso e isso. Bem certinho, assim. Eles claramente sabem muito o que eles querem. Assim, não é uma coisa assim, tentativa, não. Eles sabem bem o que eles querem e a gente teve a oportunidade de trabalhar isso com eles. Aí a gente foi para fazer a análise disso. Assim. Então, como eu falei, assim, tem uma GlobalFace 2002, que é essa, que é muito mais para bold, né? Que é até mais bold do que a bold de 2007. CGJ é Central Globo de Jornalismo. E aí você tem a versão bold, a versão light e a versão condensada, que é bold, mas que, na real, não sei se vocês conseguem perceber, mas ela parece um pouco mais... Ela não está no mesmo peso visual daquela, ela é um pouquinho mais pesada até do que está ali. Né? Aí, alguns problemas técnicos que a fonte tinha. Nenhum julgamento de valor. Assim. Era tecnologia diferente, era possibilidade diferente na época, talvez feito internamente, enfim. Mas tinha alguns problemas de vetor que a gente tinha que estar consciente. Assim, né? Então, esses detalhes podem causar erro de renderização, além de realmente poder causar certos bumps ali na letra e tal. Aqui um pouco, eu acho até um pouco mais grave, assim, que aqui você não afetou demais a forma, você só deu um pouco mais de ponto ali para controlar, mas aqui, nesse caso, você afetou a forma bastante. Vocês conseguem perceber que essa haste aqui está bem mais fina do que as outras? Isso, cara, estava no Jornal Nacional todo dia aí, galera. A gente não via porque a gente não estava prestando atenção. E aí esse ritmo de leitura se quebra. Algumas letras, ou seja, agora que cada vez mais, sei lá, daqui a pouco a Globo vai querer vender, já vende os produtos, obviamente, para o mercado externo, mas daqui a pouco faz um streaming, sei lá, você tem que ter uma coisa de multilinguagem, e nesse caso eles não tinham, faltava os arredondamentos da letra. E esse aqui é o cenário de uso das fontes. Eu não estou trazendo isso dessa maneira para falar, pô, que bagunça. Não é isso. É que você tem níveis hierárquicos e diferentes linguagens de produtos para cada coisa. Tipo, qual é o produto que tem mais a linguagem institucional da Globo? Jornalismo. Qual é o produto que tem menos linguagem institucional da Globo? A novela. Hoje em dia, cada novela é tratada como um produto totalmente separado. Então, a fonte, o lettering, tudo que é feito para aquele produto é separado, sacou? Então, mas, ao mesmo tempo, você tem grandes oportunidades de integrar tudo de uma maneira um pouco mais racional. Tá? Então, muito uso em caixa alta, né, vários momentos você usa titulado, às vezes muito espacejado, às vezes muito apertado. No Jornal Nacional, se você for ver a meteorologia, é super apertado, então você tem que considerar isso também no desenho. Muita sombra e efeito, vocês vão ver isso depois que a gente fez um teste
um pós-teste aqui para vocês verem ela sendo bem abusada. O uso tridimensional, ou seja, em vários momentos você usa efeitos muito doidos. E a gente achou que infografia era o contexto mais complexo de uso dela, apesar de que tem alguns, né? Então, um exemplo da infografia atual, né? Você vê que realmente tem você vê, tem tipo glow atrás, né? Você tem várias coisas que abusam daquelas formas que você tem que considerar na construção da letra. E aí tem momentos em que até realmente a questão do contraste ela prejudica demais. Então, tem certas coisas que a gente não tem como resolver, mas o que a gente podia resolver, que estava ao nosso alcance, assim, a gente mostrou. Espera aí, tem coisa legal aqui. Oi. Já? Mas tá quase. Faltam só 8 tópicos. Beleza, 15 minutinhos, tranquilo. A gente olhou primeiro para o logotipo do jornal, porque a gente achava que ele tinha um pouco do espírito da marca da Globo. Não tem nada a ver, a gente foi contratado pela Rede Globo, mas a marca do jornal, ela para mim trazia muito o espírito desse legado. O Fernando, teu nome? Vocês três fizeram a fonte a Objective. Também foi olhada ao longo do processo, porque a Objective tem um negócio que são 3 sabores diferentes, né? Então, você pode fazer 3 linguagens, 3 vozes diferentes. Então, isso foi uma coisa que eu falei, pô, pode ser um conceito interessante para trazer também. A gente olhou muito a futura da USA Today, foi Bold Monday que fez, né? E eles fizeram um trabalho muito bacana de pegar... Por quê? Porque eles pegaram a futura e transformaram a futura numa coisa proprietária. O que eu tinha que fazer, entre aspas, era pegar VEG Rounded e transformar numa VEG Rounded moderna, né? Próxima Nova, que é a fonte que eles usam na Globo.com, etc, etc. E, cara, Gotham, que é uma referência muito grande de Sans, popular, vamos dizer assim. Ou seja, eu estou pensando aqui no público da Globo. Você tem que falar com todos os estratos da sociedade, né? Então, tem essa coisa de universo, né? Então, esse é o resultado, tá? A gente tem 3 sabores da fonte. A Globotipo Rounded, que eu gostaria de chamar de arredondada, e aí ela tem o boleado, como o Orcade falou. Você tem a Globotipo Texto, que ela tem terminações levemente arredondadas. Ela se você olhar de longe, ela é reta, mas no detalhe ela é levemente arredondada. E tem a versão condensada da Globotipo Texto. Certo? As diferenças estão aí. Oi? Desculpa. Sei lá, vamos trocar ideia aqui, galera. Então, a gente tem aqui as diferenças entre as 3. As terminais delas, ou seja, ao invés de fazer um fechamento muito grande aqui nessas terminais, ela é mais aberta, ela termina com esses cortes bem ortogonais. Alguns caracteres... se alguém descobrir de onde veio essa ideia aqui para o section, já ganha o cartaz, com certeza. Você já ia ganhar, mas quem falou? Levou. Do Supercine, né, cara? Eu falei, cara, isso aí tem uma onda que pode funcionar. Aí eu botei lá. Só a turma legal da Globo acho que vai curtir usar isso aí. E aí a gente foi para algumas coisas de OpenType Features, tem um pouco a ver com o Objective que vocês falaram, né? Você tem o original, mas você pode ter a versão na itálica, você pode ter a versão cursiva, né? Além disso, a letra L aqui você pode usar o que seria o tradicional. O default dela é ser mais para legível, ou seja, para diferenciar do número 1, etc. Mas você pode fazer esses diferentes sabores. E aí aqui também, na upright, né, na romana, você pode mudar o estilo do A, por exemplo. Esse é o estilo clássico, né? Se você for pensar a Globo é isso aí. Mas, sei lá, vamos supor que eles queiram usar isso na Globo.com. E aí esse A talvez prejudique um pouco a legibilidade, então eles têm a possibilidade de usar uma alternativa, né? Outra coisa que, eles usam direto é o horário, né? Então a gente fez a brincadeira clássica que a gente aprendeu com a São Francisco, né? Que muda os 2 pontos para o centro, ali na hora que você está colocando o horário. Esse é o character set meio básico dela, tem mais, mas é a base. Do texto, da condensada, da arredondada. Vai me dizendo aí, cara, que isso aqui é rapidinho também, não é muito... os acentos, né?
Enfim, a gente tentou fazer acentos um pouco mais proeminentes do que era na VEG, nas outras. 10, ótimo, tá dando tempo, tá dando tempo. Ela vai sempre se manter. Se você estiver fazendo uma tabela, você pode usar diferentes pesos na mesma configuração e tal. E aí, alguns aprendizados técnicos, assim, e aí, pô, o que me faltou de Dalton Mag me sobrou de, sei lá, hustle, assim, de sair atrás de informação, né? Essas são as 4 masters da versão arredondada da fonte, por exemplo. Beleza. Quando você faz um peso muito black e um peso muito light, essa aqui é mais black do que a black final e essa aqui é mais thin do que a thin final. A gente tentou fazer mais extremo para poder ter espaço para variar. Só que a interpolação no meio do caminho, em alguns casos, em outros casos ela fica muito boa, mas em alguns casos, tipo a letra E, que é geralmente complicada, porque ela tem uma haste no meio, que fica espremida entre 2 hastes, você tem que fazer intervenções. Um jeito de fazer isso é você fazer uma master intermediária, ou seja, parar onde dá problema e fazer uma master para aquela. O jeito que o Glyphs tem de fazer é você intervir só naquelas interpolações do meio. Isso foi positivo e negativo em vários momentos. Não sei se hoje eu faria uma master, talvez, porque o gerenciamento dessas masters, e aí entra no papo meio nerd, tá, galera? Foi mal. É para a galera que já está nerd, mas o semi-nerd vem daqui a pouco. Então, o fato de você ter possibilidade de intervenção na interpolação ajudou bastante a gerar resultados mais bacanas. Só para vocês entenderem, esse é o original e essa é a versão black exportada, ou seja, ela enquanto que é 100% a original, essa é 85% de extensão, mas também é bem menos em valor de peso, né? Então, você tem um counter bem maior aqui. E outra coisa que a gente fez que é engraçado, que a gente fez ela mais estendida, porque a gente não sabia quão circular eles iam querer a fonte. E, no final das contas, era muito circular. Então, a gente fez até um pouco mais para poder ter, de novo, essa elasticidade de acertar o circular. Então, as redondas da fonte são até circulares, às vezes até demais, assim, porque é uma coisa aí um pouco da voz da marca mesmo. Outra coisa que acontece quanto mais pesado vai ficando, mais aglomerado pode ficar o peso aqui dentro. Então, tem variações não, mas a versão a partir da Bold, ela é diferente dos outros pesos mais leves e tal. Aí vem principalmente um agradecimento a Monica Bartels, que fez um projeto de 4 meses de hintar a fonte. Quem aqui sabe o que é hintar? Hinting de uma fonte. Levanta a mão aí. Pô, tá ótimo. Hã? Não entendi. Pô, não, porque tem muitos. Tem mais gente que sabe de hinting do que de cartaz. Mas Oi? Quem já fez um hint na mão, mas aí o problema é que a Dalton Mag vai ganhar tudo, entendeu? Aí não tem graça, é marmelada. Mas a Monica Bartels, ela trabalhou na Font Shop, ela tem anos de experiência com hinting, e acho que foi um grande acerto do início do projeto falar, cara, não, vamos deixar com quem sabe para fazer um trabalho bacana. E assim, isso aqui parece um monte de plano de voo aqui, né? Rio, São Paulo, Rio, Minas, mas as dicas que ela está dando para que esses pixels fiquem ativados na grid no lugar certo. Tá? Eu tirei um print screen do Mac. Ela faz isso no PC porque é diferente o jeito que você vê, a renderização, enfim. Isso aqui é tudo para deixar o projeto mais caro. Mentira, mas é para deixar... Porque no Windows, se o hint no Windows está ruim, você vai ver resultados bem desastrosos. E, cara, a diferença que faz assim, é brutal, brutal. E aí, beleza. Quando falta 5 minutos, é só para mostrar os usos. Foi mal. Primeiro abuso da fonte, assim. Pô, o que a galera da Globo vai fazer? Qualquer coisa, bicho. Qualquer coisa, assim, tudo. Não que eles estejam perseguindo esse tipo de linguagem, acho que já é um pouco diferente, mas vai que, né? Vai que volta. Então, acho que ela sobreviveu. No Ad Night, ela já pode ser usada.
E tá bem abusada, assim. Tem alguns momentos que ela tá abusada, tipo legenda de música sertaneja cantada pela, sei lá, alguém. Isso aqui foi uma coisa que a gente apresentou um pouco no começo para dar uma vibe de como ela pode ter uma voz infantil, né? Você pode usar a Black na TV Globinho e de repente usar uma coisa mais fina ali para fazer um contraponto e tal. É mais uma forma de mostrar ela para o cliente. Eu vou separar o que a gente mostrou para eles do que a gente... Isso aqui também a gente mostrou para eles como exemplo. E aí tem desde o anúncio até isso, até aqui em que você tem o uso da alternativa no ar, até o uso dela bem pequenininha aqui no mobile. Então, assim, a nossa ideia foi que ela pudesse compor todas essas vozes. Meu sonho dourado, o dia que isso aconteceu, eu vou chorar, vou ficar bem feliz, principalmente pela Renata Vasconcelos, não tanto pelo William. Isso aqui é uma coisa que não se faz hoje em dia, é tudo mesmo peso, é tudo mesmo... É uma coisa bem como é que chama? Tipo... esqueci, me fugiu a palavra, mas é tudo muito parecido, assim, não é mesmo peso, a única diferença é que uma caixa baixa e outra caixa alta. E aí, de repente, você consegue brincar um pouco mais. Esse aqui foi o Kaká lá da empresa que fez. Melhor uso da Global Face, da Global tipo até hoje. De novo, ela, em algumas situações, nada disso está real ainda, tá, gente? Isso tudo é a gente pegando lá e fazendo. Eles já estão usando bastante, vai ter coisa aqui mostrada. O Kaká é botafoguense, botou aqui a home do Botafogo na Globo Esporte. Tudo está na Globotipo, então já mostra a cara. Esse anúncio aqui, apesar de é a versão de teste deles, mas foi para o New York Times depois das Olimpíadas e já foi com a fonte. 5, tá quase. Esse aqui já são usos da equipe mesmo, assim, já é assim, pô, jogamos para eles. Isso aqui é uma equipe interna de publicidade, então ainda não tem tanta coisa na televisão. Por exemplo, cartelas do próximo programa, já é na Globotipo. Carnaval, também já teve alguma coisa de Globotipo. E por aí vai. Mas aqui tem outras coisas que eles fizeram. Esse aqui eu achei muito legal, que é um projeto que eles têm lá que chama Respeito. E aí os caras fizeram a Globotipo de várias maneiras, inclusive no pneu, cara. Eu fiquei bem feliz quando eu vi essa do pneu. Tem um vídeo que vai tomar metade do tempo que eu tenho restante. As corridas aos domingos, os grandes pilotos, aquela emoção. Que é o cara dirigindo. E agora estou eu aqui, me preparando para pilotar um carro de corrida. Rodrigo. Você tá brincando. Olha isso. A largura do pneu. Nossa. Olha o tamanho. Falou em Fórmula 1 aí, né, Orcado? Aí, ó. Esse capacete é o seu volante. Ele capta suas ondas cerebrais e traduz em Eu fico comandos stalkeando para a Globo para ver quando direita, saem novos exemplos esquerda. dela em uso, assim. O G-Show já usa para finalzinho dos teasers de novela, tá ela lá e eu fico assim, dane-se o teaser, apesar de ter sido feito pelo Claudinho, eu quero saber da fonte. Tem, né? Tá no ar, exatamente. Pô, até esqueci de trazer, cara, devia ter trazido aí. O Haroldinho é o maior usuário da Globotipo já. Enfim, legal pra caramba, o cara usou. Primeiro, o projeto super interessante, né? Mais do que tudo. Mas o fato dela estar aí, eu fiquei muito... Colocar as pessoas achei em bem condição de legal. igualdade é o respeito às diferenças. É a sua atitude. Vou passar para não... Esse aqui é só um print screen do Didi Mocó, né? Usando na mensagem de final de ano. Para mim, esse foi o highlight do projeto. Eu falei, o Didi segurou um cartão dentro de uma gravação, que por acaso era gravação de final de ano, que eu não trouxe porque tinha o José Maier. Não juro por Deus, eu ia mostrar, mas eu falei, cara, não. Acho que não tem nada a ver esse cara aí. E aí, no final, tem isso aqui, que é uma interpretação interessante, usar a fonte condensada para isso. E aí, porra, plim plim é muito legal, né? E aí, por fim, cara, para terminar, faltam 3 minutos já, os aprendizados, assim, né? Tipo, primeiro para o estúdio, o aprendizado de ter feito um projeto, pô, imagino o Fábio quando pegou a primeira vez, né? Tipo, desde Petrobras deve ser a 5ª que você fez, 6ª de empresa gigante, ou 25ª, sei lá. Mas
todo o processo de, primeiro, internalizar que você chegou num ponto em que as pessoas confiam para fazer isso. Então, isso foi um aprendizado brutal, assim. Ao mesmo tempo, o processo interno entre a gente de trocar ideia, apesar de ter sido fonte, às vezes é uma coisa um pouco solitária, nesse caso, eu talvez tenha feito esse processo um pouco solitário, e aí é um aprendizado para mim também. Ao mesmo tempo, todo o input que eu recebia da equipe fazia muita diferença no projeto. Então, essa coisa de passar a bola adiante para eles olharem, para eles revisarem, é muito bacana. Do cliente, assim, eu entrei no projeto esperando o pior no sentido de Davi versus Golias, né? Cara, não, tem que estar pronto amanhã, senão ferrou, senão você quebrou o contrato. E, cara, o que eu entrei ali foi o absoluto contrário, assim. Tipo, foram pessoas ultra generosas, ultra compreensivas, ultra parceiras mesmo, assim, trocando ideias sobre o projeto. O Cris é um cara que entende muito do que está fazendo, assim, é impressionante. E ele, foi um facilitador absurdo do projeto, assim. E por fim, acreditar que, cada vez mais, eu estou falando isso porque o projeto da Latam foi feito por um brasileiro, Daniel Sabino. Projeto da Petrobras foi feito por um brasileiro, claro, dentro de uma equipe internacional, mas eu acho que a gente está num momento de maturidade, de qualidade de trabalho, que as empresas já não precisam mais procurar fora para ter boa qualidade. É claro que não quero... a Daltomag vai continuar sendo o que ela é, mas a gente está começando a fincar um pezinho assim para, né, pegar as rebarbas dos caras quando... Né, por fim, o fato de que vale a pena ver de novo. Então, tomara que role um projeto desse de novo. Foi muito fantástico falar com vocês. Obrigado, meu passador. Tá. Três tribos tristes. Não sei. Primeiro, parabéns pelo projeto. E eu queria perguntar qual foi a diferença para você do tipo de projeto que você vinha fazendo, que você tinha liberdade expressiva, um projeto autoral, para esse projeto de cliente. Quais foram os desafios, como você se sentiu trabalhando? Então, cara, é engraçado, assim, durante todo o projeto, não me pareceu ser um projeto feito para um cliente. Porque, eu não sei se isso acontece com vocês também, mas assim, me parece que por ser tipografia, que é uma coisa meio que as pessoas entendem como sendo um pouco mais hermético, eles se metem menos, assim. Apesar do... O cara que mais se meteu no projeto, o que mais participou do projeto do lado do cliente, era também o cara que mais entendia. Eu acho que isso deve ser uma coisa parecida pelos cases que eu li, assim, de outros projetos custom. Mas eu senti muito... Não difere tanto do tipo de trabalho que eu faria, porque, assim, era quase como criar uma fonte super neutra e os meus 3 primeiros projetos foram essa tentativa maluca de fazer isso. O que eu acho que eu consegui fazer foi assim, a Motiva foi um puta aprendizado, né, de sans e tal. Mas, cara, eu olho para ela hoje e eu vejo uma série de coisas que eu gostaria de ter feito diferente. Para mim foi a oportunidade de fazer uma sans geométrica com um apoio financeiro bacana para continuar, assim. Mas, claro, tiveram momentos em que, né, principalmente mais para o final, a passagem de bastão para o hinting, por exemplo, achei que foi bem... Para mim era uma coisa muito nova mesmo, assim, e foi um pouco angustiante no começo, mas, ao mesmo tempo, a Mônica, que estava do outro lado, foi super né, mãezona mesmo, assim, de abraçar e tirar dúvidas técnicas bem mais complexas do que eu tinha capacidade naquele momento. Não, você puxou o assunto do hinting agora, me veio uma dúvida. Eu nunca fiz esse processo de ter uma fonte hintada e tal. Você mandou pro hinting, aí ela tava fazendo aquilo ficar bom na tela. Ela chegava pra você e falava, muda esse vetor aqui, porque isso aqui não vai dar certo, ou o trampo dela é fazer aquilo dar certo? Cara,
Não, ela não teve nenhuma intervenção na forma final. Ela fez o trabalho dela. O que eu gostaria de assumir que foi um trabalho bem feito de passagem de bastão. Teve um momento na passagem de bastão que foi a questão do glyphs para passar para o FontLab. Isso teve, porque a gente exportou as fontes, né? Não são os UFOs das matrizes, ou seja, não são as matrizes que a gente manda a fonte final, e ela, a partir daí, rinta. Então, a passagem de bastão Glyphs FontLab deu alguns problemas, e aí ela navegou com a gente para ajustar e fazer funcionar. Mas, em princípio, ela não alterou nada da forma. Assim. Talvez isso tenha até sido um pouco uma decepção, no sentido de que, eu tenho uma pessoa bem mais experiente do que eu do outro lado, no sentido de técnica, né, de tempo olhando aquele tipo de trabalho, que eu esperava que viesse até mais input. Mas, no final das contas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Fala, Claudiano. Para a Globo, a gente fez um guia. Não é um guia criativo, é um guia mais técnico de uso da fonte, ou seja, quais são as features que ela tem que as pessoas podem lançar a mão, como acessar essas features de um jeito, tipo, a Apple da fonte, quando você usa a Apple, é o logotipo do cliente. Então, nesse sentido, as pessoas já poderiam lançar a mão disso num Mac, enfim, por aí vai. Mas eu acho que é muito válido, assim, principalmente tendo o outro lado, né, de olhar o parte de branding. Eu acho que para vários clientes, talvez clientes que têm uma equipe de design muito ampla ali, eu esteja entrando um pouco no lado deles e não seja meu papel, salvo se eu posso até sugerir, falar, não, vamos fazer isso, vamos ou não. Mas clientes pequenos eu certamente sugeriria isso. Que infelizmente cliente pequeno ainda não consegue comprar fonte customizada na complexidade que o grande compra. Né? Não. Cara, o que é meter a faca? Né? 1 ano de trabalho, sei lá, incontáveis horas de... Não. Depois a gente deixa isso para outra horário. Você pode... Aham. Entendi. Não, cara, então, isso é uma coisa que eu acho que a Globo tem que é muito bacana, assim, a questão de, sei lá, financeira, assim, é descomplicada. Por isso que eu fiquei muito surpreso, que eu esperava a burocracia de uma empresa grande. E não, pelo contrário, eu lidei sempre com uma célula pequena, quase como se fosse uma startup dentro de uma coisa maior. Não sei se é assim que você se sente lá. É impressionante. E não deixa de ser. É que a família tem, sei lá quantos bilhões de... Vai. Eu não, até ontem eu não sabia nem se eu teria permissão de mostrar o projeto.
Mas é que a galera meio que não respondendo. O Chris falou, não, mostra lá, galera, tranquilo. Aí foi. Mas... Foi muito sugestão. Foi uma coisa meio... O Chris, ele tem muito conhecimento de type. Então, ele já tinha certas maldades que ele queria ter também. Então, algumas coisas foram a gente, outras coisas foram eles. Foi bem... Cara, foi bem... o Chris coordenando a equipe dele com o Romano, que era o chefe dele, e do meu lado a gente fazendo a 4 mãos ali, né? Mas essa transição é dificilona, assim. Olha, assim, se eu vejo alguma coisa que eu falo, pô, dá para fazer diferente, por exemplo, outro dia eu vi uma coisa que eu acho que dá para fazer. Eu vou dar um toque, vou falar, cara, dá para fazer isso. É que chega, por exemplo, eu estava lidando com uma célula de publicidade lá. Depois ela é espalhada para uma outra coisa. No Big Brother tiveram uns teasers que foram feitos, cara, que não era, se fosse eu fazendo, certamente se fosse o Chris fazendo ali dentro, não sairia do jeito que saiu. Mas são diferenças ali de, cara, áreas completamente distantes umas das outras, que não se falam, mas que recebem o mesmo insumo para fazer trabalho criativo. Pô, Mari, vamos junto nessa. Então, a gente, como o briefing estava muito certeiro, a gente não ampliou demais o leque. Não foi, eu lembro que o Fábio tinha me falado sobre alguns outros projetos que vocês apresentavam 6 caminhos. A gente apresentou 2 caminhos bem distintos, apesar de ser uma SANS. Uma foi humanista, uma foi geométrica. E aí, a humanista, ela tinha coisas que tinha a ver com a Globo também, tinha muito a ver. Só que, no final das contas, a geométrica ela tinha a forma circular, que era o símbolo, sacou? E o símbolo ganhou, e era a continuação da voz. A outra era um pouquinho mais, rompia um pouquinho mais com aquela linguagem. A outra funcionaria também. Aí, para a primeira apresentação, eu fiz as 4 masters, as 2 masters de duas, no peso thin, black, para gerar umas interpolações, mesmo que ainda muito incipientes. E depois a gente... depois a gente fez uma arredondada meio ad hoc também para mostrar como é que ficaria. E aí foi por aí, assim, foi meio passo a passo. A gente mostrou essa, a gente falou, não, vamos por esse caminho, vamos para aquele, desenvolve esse aqui da A, desenvolve esse aqui da B, por aí foi. A gente começou pela normal, pela reta, fez a condensada e a rounded por último. Porque a rounded, sei lá, ela tinha coisa, quase a gente, em alguns momentos a gente exportou uma parte da rounded, fez de um outro jeito, foi um pouco mais caótico, talvez, o processo no final, assim, mas ainda assim funcionou. Assim. Partiu. Tamo aí.